Sou analista do primeiro ano do ensino médio e a partir de agora inicio meu vídeo da primeira feira de ciências online. O coronavírus é o nome dado a uma família de vírus. Recebe este nome devido sua estrutura ser semelhante a uma coroa. Este vírus é responsável por causar infecções respiratórias, mas através de mutações podem resultar em doenças. O novo coronavírus, conhecido como Covid-19, é uma dessas doenças. Teve sua origem em dezembro de 2019 na China. Devido sua propagação, resultou na pandemia que vivemos hoje. Além da nossa parte, como sair apenas quando necessário, utilizar máscaras e lavar as mãos frequentemente, pesquisas e estudos estão sendo realizados a fim de combater a Covid-19. Um dos fundamentos para tornar isso possível é através do sequenciamento genético, ou seja, da leitura do genoma do vírus. A partir do sequenciamento, podem desenvolver medicamentos e vacinas, além de compreender a origem e a evolução do vírus. Este foi o meu trabalho. Lembrem-se de fazerem a sua parte e de permanecerem positivos. Bom, meu nome é Pablo Duradal Mancio, estou cursando o primeiro ano do ensino médio e hoje no meu trabalho de Feira de Ciências irei apresentar o tema coronavírus, seus sintomas, como é transmitido, entre outras coisas. O que é Covid-19? O coronavírus é uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, como morcegos, camelos, gatos, entre outros. Mas raramente o coronavírus ele consegue afetar o ser humano como afeta os animais. Mas em dezembro de 2019, houve uma transmissão de um novo coronavírus, o qual foi identificado em uma Wuhan, na China, e causou o Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida para a pessoa. Então, como foi falado, o coronavírus, esse coronavírus do Covid-19, outras doenças similares, elas não eram transmitidas para ser humano, apenas para animais. Mas como houve uma mutação, acabou transmitindo para os seres humanos. Então, o Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominada SARS-CoV-2, que representa um espectro clínico variando as infecções assintomáticas a quadros graves. Então, depende da pessoa, a pessoa pode ter um caso grave, pode ter problemas de respiração ou não. Quais são os sintomas? Os sintomas da Covid podem variar em diferentes lugares, como tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar, parada de olfato, então você não consegue respirar, às vezes você não consegue sentir o paladar das coisas. As pessoas mais velhas têm falta de respirar, dificuldade a respirar e às vezes tem que ir para o hospital usar aparelhos que auxiliam a respirar. Mas como é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra com contato próximo. É como um sarampo. Se você estiver perto da pessoa, você irá pegar. Se você não estiver perto, estiver tomando todos os cuidados, você não irá pegar. Então, toque de aperto de mão contaminadas, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, entre outras coisas, pegar um objeto, um lápis, e a pessoa pegar um lápis também, mesmo lá que você tocou, você estiver infectado, você irá passar para outra pessoa. Então, como se proteger? Existem várias formas. Agora está passando na TV algumas formas, que é usar máscara, lavar as mãos todo momento, usar álcool gel na bolsa, não ir para lugares muito movimentados, lugares mais afastados, não circular com muitas pessoas com aglomeração, ir para festas, se necessário sair de casa só quando necessário para comprar alimentos, ir à farmácia, entre outras coisas. Mas o surgimento do coronavírus, como foi dito, foi em Wuhan, na China, no final de ano de 2019. Por isso, Covid-19. Então, até sua aparição em vários países está a cronologia da programação do novo coronavírus, descoberto na China, como eu falei. O primeiro alerta foi dia 31 de dezembro de 2019, feito pela OMS. Só que no 9 de janeiro de 2020 apareceu o novo coronavírus, já não chamado mais de Covid-19. E foi anunciado pela OMS novamente, que é a Organização Mundial da Saúde, e pelas autoridades chinesas.
As primeiras análises sequenciais do vírus, realizadas por equipes chinesas, apontam que esses casos de pneumonia se devem ao novo coronavírus. A primeira morte foi relatada dia 11 de janeiro de 2020. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro. O paciente era um homem que estava na Itália e se recuperou da doença. Embora tenha ganhado o título de paciente zero, ele está longe de ser o responsável pela disseminação da doença por aqui. Com o coronavírus, afetou vários países, a economia, a saúde, o trabalho, entre outras coisas. Com isso, teve a queda nas bolsas mundiais. Vários países quebraram, e com isso, várias bolsas, como a Bovespa e a da Nova York, acabaram caindo, e muitas empresas foram indo à falência. A produção da vacina é o concentrado vacinal, é caracterizada pela origem da vacina para os virais. O processo consiste na replicagem celular a partir de uma cepa de referência. As vacinas produzidas nessas etapas estão em biomanguinhos. Utilizam a tecnologia de cultivo viral diariamente em ovos embrionários de galinhas, livres de organismos patogênicos como de febre amarela, por exemplo. Após essa etapa, acontece a formulação, que é o concentrado vacinal. São adicionados componentes que têm a função de estabilizar a vacina e diluir a concentração do vírus ou polissacarídeo na fração ideal para a aplicação no ser humano. A partir desse momento, dá início ao processo final. A vacina a granel é transferida para um frasco na quantidade correspondente ao número de doses, equivalentes à apresentação distribuída à população. Este é o procedimento final. Hoje, existem 6 vacinas que estão prestes a realizarem e precaver os sintomas do coronavírus. Elas são a de Oxford, do Reino Unido, a Sinovac, da China, Sinopharm, da China, a Moderna, dos Estados Unidos, CanSino, da China e a Gamaleya, da Rússia. Então, os países são Reino Unido, China, Estados Unidos e Rússia. O sequenciamento genético é o principal para isso. Quer saber se uma pessoa para a vacina para que a vacina possa ser usada por várias pessoas, ela deve ter para que a vacina seja usada para várias pessoas, ela tem que ser compatível em todas. Por exemplo, não adianta funcionar em uma pessoa e na outra não funcionar. Ou então funciona por um período e depois a pessoa tem outros sintomas piores do que o Covid ou o coronavírus. Então, ela tem que ter mais de 70% de aprovação da população e não pode ter muitos sintomas muito graves. Para isso serve o sequenciamento genético. Sequenciamento genético é a leitura do genoma do organismo. Todos os organismos vivos são compostos por DNA e RNA, que são as duas principais partes da célula. Tanto um como o outro são formados por um conjunto de letras, bases nitrogenadas, que funcionam como um código de palavras. Por exemplo, cada trinca de bases nitrogenadas, letras representando um aminoácido, que nada mais é do que um bloquinho utilizado para construir as proteínas do organismo. Portanto, como analogia, entende-se que o genoma é o conjunto de palavras de um livro, que só pode ser lido se cada letra de cada palavra for corretamente identificada. No caso do coronavírus, seu genoma é RNA. Então, como eu falei, sequenciamento genético é mais responsável para saber se conseguirá ser compatível para várias pessoas, para poucas pessoas, e para isso tem que ter o sequenciamento genético, para ver a genética de cada pessoa e ver se elas são compatíveis. Esse é meu trabalho e espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Gabriel Nero, faço parte da primeira turma do ensino médio e venho com o tema da Feira de Ciências, sequenciamento de genética e do novo coronavírus. Primeiro eu vou falar sobre a sequência da genética, ok? Então vamos lá. Até uns anos atrás era preciso confiar na memória dos parentes ou pesquisar documentos antigos para saber um pouco sobre os seus ancestrais.
Hoje, graças ao sequenciamento de DNA, basta enviar uma amostra da sua saliva para um laboratório especializado. E depois de uma semana, a sua amostra vai chegar à sua casa. Isso é preciso para saber sobre suas origens. E além do teste, a ancestralidade, sequenciamento de DNA revela sua série de detalhes sobre seu organismo. Inclusive é possível desenvolver uma doença que foi ele que levou a atriz Angelina Jolie para retirar os 2 seios para um possível câncer no seu futuro de risco, para ter um risco de um câncer no futuro, né, mais pra frente. Por isso que ela retirou os 2 seios para nossa cobertura de câncer no futuro. E sobre a sequência do DNA, em casos específicos, o sequenciamento de DNA é muito útil com cânceres. E, por exemplo, pode ser feito para ajudar o médico a encontrar um tratamento mais eficaz para aquele tipo de tumor. O sequenciamento genético pode também ser uma ferramenta de medicina preventiva, como no caso que citamos da atriz Angelina Jolie. Porém, ainda não há um conceito definitivo entre a comunidade científica internacional sobre o tema. Isso porque a técnica gera resultados complexos e milhões de variantes. Assim, é importante que seja interpretado junto de outras informações como o status de doenças existentes, que fatores como dietas e seus medicamentos. Agora vamos falar sobre o coronavírus. O que é o coronavírus? O vírus faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias, que foram descobertas em 1937 e em 1965, quase 30 anos depois da primeira isolamento da infecção. O vírus foi nomeado como coronavírus porque corona foi nomeado como corona porque ele parece ser uma coroa visto pelos microscópios. Em dezembro de 2019 foi registrada em uma nova variação de um vírus, a SARS-CoV-2, responsável pela pandemia mundial. E como surgiu o coronavírus? Ainda não há comprovações científicas que demonstram como o coronavírus surgiu na espécie humana. Mas muitas pessoas, até mesmo ganhadores de prêmios Nobel de Medicina de 2008, acreditam que acreditam que um vírus foi criado numa laboratório chinês. As teorias da conspiração variam entre criações de uma arma biológica para melhorar a economia dos países, pois há uma vacina contra HIV que deu certo, ela escapou. Vamos falar sobre a medida de prevenção contra o coronavírus, né? Então, para conter a transmissão do coronavírus, o OMS recomenda que os governantes de todos os países coloquem o isolamento, né? No caso a quarentena, para as pessoas que tiverem contato com esse vírus não afetar outras pessoas. Aí ela ficar isolada dentro de casa para não afetar outras pessoas que estão ao redor, tipo na rua,
etc. Toda a população que é obrigatório o uso de máscara e sempre usar o álcool em gel, que é muito importante também, as mãos e nos locais, braços, etc. E manter uma distância de 1 metro das pessoas também. Também são ações que se pode aplicar em contágios. Não pode ter um contágio com a pessoa. Não pode, tipo, abraçar as pessoas, essas coisas. Para não conter como é que a pessoa pegou o vírus, não sabe, né? Então é isso, muito obrigado por assistir. Esse foi meu tema da Feira de Ciências, né? E é isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o coronavírus. O coronavírus é de uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Ele foi descoberto dia 31 de 12 de 2019, na China. Já teve mais de 45 milhões de infectados e 1 milhão e 100 de mortes, até o momento que é dia 30 de novembro. E os primeiros coronavírus infectados pelos humanos foram em meados de 1960. E os tipos mais comuns são o alfa coronavírus 229E, o NL63, o beta coronavírus OC43 e o HK11. O Covid é transmitido principalmente pelo toque de uma pessoa infectada. E os sintomas podem variar de uma gripe a uma síndrome gripal SG. Mas os principais sintomas são tosse, gripe, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alterações no paladar, vômito, diarreia, cansaço e diminuição de apetite. E quando você vai no médico infectado, lá tem 5 tipos de diagnóstico. Eles são o clínico epidemiológico, laboratorial em indivíduo assintomático e o clínico de imagem. E o coronavírus tem um código genético constituído por RNA, uma fita simples, ou seja, uma sequência representada pelas letras A, U, C e G. Esse foi o meu trabalho de coronavírus. Obrigado pela atenção. Até logo. Sou a Larissa, aluna do primeiro ano médio, e eu venho apresentar meu trabalho na Feira de Ciências de 2020. O novo coronavírus recebeu esse nome por pertencer a uma família de vírus denominada COVID, nome dado por ter uma estrutura em formato de coroa. A Covid-19 teve seus primeiros casos apresentados na cidade de Wuhan, na China, no final do ano de 2019. No dia 23 de novembro de 2020 foi decretada quarentena na cidade de Wuhan. No entanto, a doença não ficou restrita àquele lugar, e se espalhou pela China, em seguida a Ásia e assim para todos os outros países. Naquela data, já havia mais de 118 mil casos de doenças registrados em mais de 100 países. A medida da quarentena foi tomada para conter aglomerações de pessoas e mais casos do novo coronavírus. O governo de São Paulo decretou uma quarentena de 15 dias em todo o estado a partir do dia 24 de março. E atualmente aqui estamos nós. Meses e meses se passaram. Acho que ninguém esperava por isso. Temos entre os sintomas mais comuns a febre, a tosse seca e o cansaço. Entre os sintomas menos comuns, algumas dores e desconforto, como dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos e dos pés. E como sintomas graves, podemos observar a dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, e a perda de fala ou movimento. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, ou por meio do toque, aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, ou em objetos ou em superfícies contaminadas. Por isso, lave sempre as suas mãos até o ter dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Evite abraços, beijos e apertos de mãos, não compartilhe objetos de uso pessoal. É totalmente recomendado o uso de máscaras em todos os ambientes, já que elas funcionam como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. Cientistas ainda estão estudando vírus para que uma vacina, como meio de proteção, nos traga uma maior imunidade. Gostaria de finalizar meu trabalho dizendo a vocês para que não percam a esperança e nenhum amor à vida. Olá, meu nome é Robert Esperidião Souza Santos, eu sou aluno do primeiro colegial e estou aqui para apresentar o trabalho sobre coronavírus, da Feira de Ciências do Colégio Alexandra de 2020. Bem, eu inicio meu trabalho abordando o que é o coronavírus, como ele surgiu e o que ocorreu nos últimos meses devido a ele.
Depois, eu achei interessante abordar alguns termos que foram muito utilizados durante esse período. Um deles é quarentena, que é uma reclusão para que diminua o contágio de uma doença. O outro é pandemia, quando uma doença atinge boa parte do mundo e contamina quase todo o globo, todas as regiões. Depois de falar sobre os termos, achei interessante colocar os sintomas da doença. Dentre eles, os mais comuns são febre, tosse seca, cansaço, e os sintomas graves são dificuldade de respirar, que é um dos maiores causadores de morte, dor, perda de fala ou movimento, entre outros. Aqui eu mostro as estatísticas e mostro como os números de coronavírus subiram de forma drástica dos últimos 8 meses. Aqui eu falo sobre os 5 diagnósticos, dentre eles o diagnóstico clínico epidemiológico, diagnóstico clínico de imagem, diagnóstico laboratorial e diagnóstico laboratorial em indivíduo assintomático. A prevenção é uma das partes principais do meu trabalho. Acredito que tenha se tornado um hábito essas próximas ações que eu vou falar. Entre elas é higiene das mãos, usar álcool gel, uso de máscara e não estar em ambientes fechados com muitas pessoas, respeitar o isolamento social. Aqui eu concluo meu trabalho. Aqui eu falo sobre como devemos agradecer aos profissionais que nos ajudaram a combater o coronavírus, impediram muitas mortes e ajudaram todo mundo. É isso, esse é meu trabalho e espero que vocês tenham gostado. Amigos do Colégio Alexandra do primeiro ano do ensino médio. O meu trabalho é sobre o novo coronavírus e o sequenciamento genético, uma pesquisa em busca de caminhos e respostas. O que é sequenciamento do genoma? Sequenciamento do genoma, basicamente, é a leitura do genoma de um organismo. Todos os organismos vivos são compostos por DNA ou RNA, tanto um quanto o outro, por um conjunto de letras que funcionam como trincas de bases nitrogenadas. Representam um aminoácido. No caso do coronavírus, seu genoma é de RNA. Como sequenciar um genoma? Há diversas formas atualmente de sequenciar um genoma. Uma das maneiras mais utilizadas de sequenciamento utiliza marcadores acoplados às bases fluorófilos. Basicamente, é formada uma cópia do DNA a ser sequenciado, utilizando para a síntese dessa cópia. Essas bases são os marcadores no lugar das bases comuns. Após feita a cópia, um aparelho escaneia esse DNA e interpreta as cores dos marcadores utilizados para sintetizar esse DNA. Qual a importância do sequenciamento do coronavírus? A descoberta do sequenciamento do coronavírus é importante para o desenvolvimento da vacina e para o tratamento é fundamental saber qual é a real diversidade do patógeno. Por exemplo, HIV sofre mutações no seu genoma, o que dificulta o desenvolvimento da vacina e drogas eficientes. Enquanto a jornada pelo tratamento segue seu rumo, outra corrida se desenrola, a dos imunizantes. São mais de 100 tipos em desenvolvimento e a expectativa é ter vacina ideal em até 2 anos. Após a imunização geral das pessoas, a vida poderá voltar ao ritmo normal. Tchau, espero que tenham gostado. Olá, eu sou a Júlia Araújo Valadares, sou do primeiro ano do ensino médio e eu vou falar um pouquinho sobre o Covid-19. O Covid-19 é um vírus transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para ficarem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Um vírus que se espalhou por todo o Brasil e todo o mundo em 2020, deixando toda a população dentro de casa, sem poder ir à escola, sem poder ir às festas, saindo apenas para o necessário, incluindo que muitas pessoas autônomas que trabalham de Uber, etc., diminuíram muito o trabalho por conta da pandemia, pois muitas pessoas estavam em casa e quando
quando saíam, evitavam pegar qualquer tipo de transporte público. No início da pandemia, o Covid foi se espalhando por todo o mundo, causando muitas mortes e muitas internações nos hospitais. As pessoas tendo que usar máscaras para sair e usar álcool em gel. Os sintomas do Covid-19 são tosse seca, febre, cansaço, falta de ar e perda total do paladar. Os mesmos sintomas que a gripe. Para prevenir o vírus, lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com um braço dobrado ou um lenço para tossir ou espirrar. Fique em casa mês para todas as pessoas autônomas e desempregadas. Muitas pessoas demoraram para ter, pois o caixa precisa dar aprovação e depois liberar o dinheiro. Esse auxílio emergencial é de 3 meses e mais os meses em que o governo prorrogou. O Covid foi um impacto muito grande em todo o mundo, pois ninguém esperava que algo assim fosse acontecer. Logo no início de 2020. E a cada dia acontece uma nova tragédia. Muitas pessoas ainda estão internadas em hospitais, tendo que se recuperar desse vírus. Os hospitais sempre estão cheios e sem vagas para internações. Mas os médicos sempre estão dando o seu melhor para conseguir fazer de tudo por todos. Enquanto isso, nós esperamos pacientemente e acreditamos que tudo isso vai passar e que nós vamos conseguir passar por tudo isso e conseguir a vacina. Obrigada pela atenção. Oi, meu nome é Isabelle, eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio e eu vou falar sobre o coronavírus. Bom, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus e ela pode variar de infecções sintomáticas para umas infecções mais graves. Tem pessoas que também que precisam ir para o hospital porque apresentam casos de dificuldade respiratória. Bom, a transmissão pelo coronavírus ela acontece de uma pessoa doente para uma outra pessoa, ou então também de um contato próximo através de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse e objetos contaminados. Então, para isso não acontecer, você tem que se prevenir. Obviamente, uma das formas de prevenção é sempre lavar as mãos com bastante frequência. Se você não tiver como lavar as mãos de bem no local público, sempre tem um álcool em gel com você, para sempre estar passando na mão. Se tossir ou espirrar, sempre cubra o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo. Não toque o nariz, nem a boca e nem a máscara com a mão contaminada. Mantenha a distância de 1 metro entre as pessoas em locais públicos. Higienize sempre os objetos que você tiver, tipo celular, essas coisas. Não compartilhe objetos pessoais com outras pessoas. Mantenha os ambientes que você tiver sempre limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, fique sempre em casa, se necessário. Se estiver doente, evite contato com outras pessoas, principalmente as pessoas idosas e as pessoas de risco. E sempre use máscara quando for sair para rua. Bom, os sintomas do coronavírus ele pode variar de um resfriado para uma síndrome gripal. Os sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração no paladar e cansaço. Então, para isso poder passar logo, para isso tudo acabar, basta todo mundo ficar em casa e cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família e espero que tudo isso passe logo. Olá, meu nome é Rafael, eu sou do primeiro ano do ensino médio e hoje eu vim falar um pouco sobre a Covid-19. A Covid-19 é uma doença que afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. Ela é causada pelo coronavírus. A gravidade da doença depende do grupo de risco afetado. Pessoas jovens e saudáveis podem apresentar casos leves e moderados, que se assemelham ao de um resfriado.
ou até mesmo terem casos assintomáticos. A transmissão da doença acontece de uma pessoa para outra por meio de por contato próximo, aperto de mão, gotículas de saliva, tosse e espirro, ou de superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computadores. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Os sintomas menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, conjuntivite, perda de paladar ou olfato, erupções cutâneas na pele ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés. Os exames que são mais feitos para saber se uma pessoa tem ou já teve coronavírus são PCR. É a metodologia padrão ouro capaz de detectar a presença do vírus nos pacientes. O exame é feito com material coletado da garganta e do nariz e por meio de técnicas da biologia molecular detecta o material genético do vírus na amostra do paciente. O exame é recomendado para diagnóstico da Covid-19 para pessoas com sintomas e pode detectar a presença do vírus em média até 12 dias de sintomas. Sorologia são testes imunológicos capazes de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG em amostras de sangue do paciente. É aconselhado para pacientes com sintomas a partir do 7º dia, tempo que leva para os anticorpos começarem a ser produzidos. É importante ressaltar que um resultado negativo não exclui a presença da doença. Para evitar a contaminação da Covid-19, faça o seguinte. Lave suas mãos com frequência, use sabão e álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra o nariz e boca com o braço dobrado ou lenço ao tossir ou espirrar. Mas a melhor forma mesmo de se prevenir que não venha a ter ou contrair a